Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo da série Aprendam que eu não duro sempre. E desta vez, o tema em debate eu resolvi chamar a invasão bacteriana. Já toda a gente deve saber que existem bactérias praticamente em todo lado, dificilmente conseguimos evitar, o contacto com elas. E, portanto, é natural que volta e meia as bactérias causem algumas patologias, ou doenças, se assim preferirem. Entre as quais, não só, mas também, a cárie dentária. E não só. Portanto, desenvolvendo o tema e falando especificamente dos dentes, uma coisa que é muito difícil encontrar é um dente 100% saudável, bem limpinho, super lustroso, com uma camada de esmalte perfeitíssima. Por outro lado, convém não esquecer que dentro da boca existem sempre bastantes bactérias que fazem parte da flora ou microflora comensal, isto é, elas habitam dentro da boca, fazem parte inclusivamente do nosso sistema digestivo, pelo menos alguns grupos de bactérias. Não falo de bactérias invasoras, vindas do exterior, mas para todos os efeitos existem bactérias. E por isso é que, em certas ocasiões, surgem situações que acarretam alguma dor dentária ou dos tecidos que envolvem os dentes, simplesmente porque houve invasão bacteriana para zonas onde elas não deveriam ir. Aliás, é hábito eu dizer que as bactérias normalmente não fazem mal nenhum, a não ser quando conseguem penetrar em sítios onde não devem. E aí sim podem provocar das mais variedíssimas doenças. Então, falando da invasão bacteriana propriamente dita, se há uma coisa que não existe, é uma boca asséptica. Boca asséptica significaria uma boca sem bactérias, completamente limpa, sem uma única bactéria. Não existe. O que existe, sim, é um determinado número de bactérias, não são tão poucas assim, mas um número normal de bactérias dentro da cavidade oral. Acontece que, sobretudo se houver falta de higiene, as bactérias multiplicam-se. Aliás, elas, como qualquer outro micro-organismo, têm a tendência a reproduzir-se e, portanto, vão aumentando de número. Isto é tão mais verdade quanto menos cuidados de higiene existirem. Portanto, o número de bactérias irá aumentando. A partir do momento em que consigam provocar uma cárie, isto é, por outras palavras, a partir do momento em que as substâncias que o metabolismo das bactérias produzem a partir de restos de alimentos, nomeadamente, vão provocando desmineralização na camada de esmalte, como já expliquei em vídeos anteriores, começa a haver a formação de uma cavidade, um buraco, se lhe quiserem chamar, no dente. Acontece que esse buraco, muito naturalmente, também é invadido por bactérias, é colonizado pelas bactérias. Portanto, eles têm ali um ponto de entrada para a estrutura do dente. À medida que uma cárie evolui e, portanto, a desmineralização do dente é cada vez maior, vai havendo destruição do dente, como também já falei em vídeos anteriores, a situação agrava-se. Não só o dente em causa está cada vez mais destruído, como começa a haver contaminação dos vizinhos e o número de bactérias é cada vez maior. Pior, pode começar a haver também invasão do interior da câmara pulpar e canais. Para mais pormenores é ver os vídeos anteriores, o que acarreta uma infecção para o interior da estrutura do dente. Então aqui sim já começamos a ter uma progressão das nossas inimigas bactérias para zonas onde nunca deveriam ter penetrado. Não só assim é, como a partir do momento em que há buracos nos dentes, eu chamo isso colónias de bactérias, porque elas estão em sítios onde se continuam a multiplicar e cada vez mais fora do alcance dos meios de higiene. Isto é difícil ou virtualmente impossível uma escova conseguir limpar o interior de uma cavidade deste género, por exemplo, e evitar que os restos de comer que lá ficam a serem metabolizados, portanto, degradados ao fim e ao cabo pelas bactérias, provoquem estragos cada vez maiores. Além de que elas se continuam a multiplicar. Ora, o cenário fica cada vez pior a partir do momento em que a estrutura do dente está tão afetada que já existe
contaminação através dos canais das raízes para o próprio osso subjacente. Aqui começa a haver um processo inflamatório, isto é, os nossos sistemas de defesa começam a detectar que existe aqui qualquer coisa que não está bem e a tentar reagir, muitas vezes sem conseguir eliminar o agente invasor e provocando uma infecção, ou melhor, uma reação inflamatória à infecção cada vez maior. Notem que os dentes vizinhos, também por falta de intervenção, estão cada vez mais deteriorados, o número de bactérias dentro da boca é progressivamente maior, continuando a não haver higiene. E cá temos as bactérias a invadir cada vez mais não só a estrutura dos dentes, mas todo o interior da boca e até ao osso. A partir desse momento, podem muito bem começar a gerar-se abscessos dentários, isto é, aquela situação em que a inflamação é cada vez maior e começa a aparecer um inchaço dentro da boca, geralmente ao pé do dente que está realmente a provocar esta situação. Para não dizerem que isto é só imaginação, há casos reais e aqui posso apresentar algumas imagens ao raio-x, como seja, por exemplo, esta, em que se vê nada mais nada menos um dente que já deixou de ser dente, já só cá estão as raízes, porque o dente já se partiu, e um outro ao lado, também ele cariado. Para quem não consiga interpretar raio-x, o que é natural, temos aqui representado neste dente o que se veria dentro da boca, isto é, o tamanho aparente de uma cárie vista à superfície do esmalte de um dente, mas que na realidade por baixo do esmalte já tem uma extensão bastante maior. Geralmente é assim. Elas enganam, podem parecer pequenas, normalmente são maiores. E aqui nestas raízes é muito natural que já exista contaminação e algum grau de infecção dentro do osso por baixo destas raízes. É muito, muito comum. Mesmo que não haja nenhum abscesso formado, mesmo que não haja inchaço associado. Muitas vezes temos que nos perguntar, quando vemos dentro da boca uma imagem compatível com uma cárie, que é o caso desta, esta parte escura que se vê na superfície deste molar, um dente daqueles maiores lá atrás, dentro da boca, observado dentro da boca tem este aspecto. Vê-se perfeitamente que há aqui uma cor diferente e, na verdade, esmalte desmineralizado já com uma pequena perfuração. A questão é, será que a cárie tem realmente este tamanho? Ora, exatamente da mesma boca e vendo esta cárie, fizemos um raio-x que nos mostra isto. A câmara de filmar pode realmente não mostrar isto tanto quanto se deveria, mas eu demonstro a mesma. Portanto, o tamanho aparente da cárie em relação ao tamanho da coroa do dente, que está aqui em contorno para se perceber melhor, aquilo que se via dentro da boca, à superfície, vê-se aqui cor de laranja neste momento, seria mais ou menos deste tamanho, uma coisa aparentemente pequenina com aspecto inocente. A verdade é que ao raio-x dá para ver que existe uma brutal de uma desmineralização por baixo do esmalte com uma dimensão praticamente do tamanho da coroa, que é como quem diz, toda esta parte do dente dentro da coroa por baixo do esmalte estaria já desmineralizada. É daqueles casos que quando começamos a limpar a cárie parece que o dente está oco por dentro, com a agravante de que quanto maior é a cárie, mais próxima ela está da câmara pulpar e dos canais onde está o tecido vivo do dente, como podem também eventualmente ir ver a vídeos anteriores a este. Perdão. Outro caso, aqui já com uma cavidade aberta para o exterior, em que as nossas amigas ou inimigas bactérias invadem, multiplicam-se e conseguem, através, enfim, de descontinuidades que existem na estrutura do dente, alcançar a estrutura óssea, seja no espaço entre as raízes e gradualmente em profundidade, como por exemplo aqui, em que temos outro dente também, já pouco resta da coroa, é quase só raízes, portanto uma cavidade ainda maior, é normal que as bactérias invadam cada vez mais em profundidade e afetem o osso subjacente, gerando as tais situações de inflamação aguda, com abscesso, etc, etc. Ou ainda, outro caso, em que há menos dente ainda, são só
quase só raízes. Aqui já se vê uma mancha escura dentro do osso. Isto ao raio-x significa que já existe aqui uma zona mais do que infectada, com destruição óssea, inclusivamente. Portanto, cada vez pior. Mais bactérias, mais invasão dos tecidos, mais hipóteses de infecção. Já para não falar numa situação destas em que já não são bem dentes nem raízes, já são restos, mas também são casos reais, aparecem ainda hoje, embora esta imagem seja de há uns anos atrás. E então aqui nem vale a pena explicar muito, portanto as bactérias estão por todo lado e penetram em todo lado, portanto é normal que toda esta zona, dentro da boca, toda esta zona gengival à volta destas raízes esteja num estado inflamatório pouco interessante. Ora bem, e então juntando aqui estas duas imagens que calham de ser da mesma boca, é um caso dentro da mesma boca, e direita e esquerda, dentes cariados, alguns já partidos, raízes, etc. Pode-se dizer que em todas estas superfícies que aparecem agora aqui pintadas, hão de existir milhares? Não, hão de existir possivelmente milhões de bactérias, todas contentes a multiplicar-se e a provocar infecções gradualmente para a estrutura óssea, nomeadamente por baixo destas raízes. Ora, chegamos aqui a um ponto importante, é que nem que a pessoa se diga ser saudável, do género, nunca me constipo, tenho uma saúde férrea, então, em rigor, esta pessoa não pode ser considerada uma pessoa saudável, porque, na verdade, tem situações inflamatórias crónicas que podem agudizar, isto é, são situações inflamatórias que não desaparecem, estão sempre presentes todos os dias e que podem, de um momento para o outro, por assim dizer, explodir. Isto é, gerar-se um abscesso agudo, assim de repente, a situação em que a cara incha de repente um dia para o outro e a razão é mais do que óbvia. Então, o ideal não é uma boca ascética, até porque isso não existe, mas é uma boca higienizada com o mínimo de bactérias, o que também só se consegue com dentes sãos ou devidamente tratados. Resumindo, sempre que haja uma cárie e essa cárie esteja ativa, isto é, com tendência a aumentar, tanto pode ser de evolução rápida como de evolução lenta, a atitude mais sensata é tratar. Tratar, quanto mais cedo for possível, melhor, com todas as vantagens que daí advêm. Se a cárie estiver inativa ou estacionária, e aqui pomos uma interrogação, nunca se sabe, elas parecem estar inativas, mas normalmente evoluem. No mínimo, é preferível, ou convém, controlar periodicamente, isto é, ter o cuidado de olhar para dentro da boca, desde que se consiga ver o dente, e tentar ver se ela parece estar sempre com o mesmo aspecto, com a mesma dimensão, com a mesma textura, com a mesma cor, ou se há alterações. Se houver alterações é porque, à partida, está a aumentar e quanto mais cedo tratarmos, melhor. Evidentemente que se quisermos ser muito preventivos, numa cárie supostamente inativa ou estacionária, há sempre a hipótese de a tratar antes que aumente. Não esquecer também a importância da escovagem, ou seja, quer haja cáries já dentro da boca, quer não haja, é fundamental fazer uma higiene diária devidamente. E aqui temos um caso que eu resolvi retratar há uns anos atrás também, de uma boca em que a pessoa vinha para tratar um dente, ou dois ou três, não interessa, e eu reparei numa quantidade enorme de placa bacteriana. Isto é um adulto jovem, mas de qualquer das formas não tinha grandes cuidados com a sua higiene oral. Só para dar uma ideia, embora não pareça, onde está aquela seta ali, existe uma restauração. A restauração confunde-se com o dente, porque o material tem uma cor semelhante, mas existe ali uma restauração. Por outro lado, e aqui mais do lado de cá, temos ali uma cárie. Dá para ver que há ali uma abertura entre dentes. Evidentemente a cárie é maior do que aquilo que parece, mas para todos os efeitos aquilo é uma cárie e pode e deve ser tratada como tal. Mas o que eu pretendi demonstrar foi a quantidade de placa bacteriana que estava na superfície dos dentes. Para isso, utilizei um revelador de placa bacteriana. Há vários no mercado, isto não serve de referência, mas também não interessa. Mas basicamente serve para colorir, serve para tingir a placa bacteriana. Uma vez aplicado com um bocado de algodão, por exemplo, na superfície dos dentes, espera-se alguns, nem chega a minutos, alguns segundos,
e pinta efetivamente a estrutura da placa bacteriana. O resultado foi este. Depois de aplicar o produto, onde havia placa bacteriana ficou realmente bem colorido e com uma espessura muito desinteressante neste caso. Ora, nestas circunstâncias, convém dizer que aquele dente ali à frente e a tal restauração, às tantas, não vão durar tantos anos quanto deveriam, porque o mais natural, com esta quantidade de bactérias e a desmineralização que elas provocam no esmalte, começará a haver infiltrações em volta da restauração, o que diminui, obviamente, a eficácia da restauração. Tanto como, tratando o dente do lado de cá, também é normal que não tenha uma sobrevida ideal se continuar a haver falta de higiene, como é este caso. A esse propósito, convém dizer que bastam 2 horas após qualquer refeição, quer se coma, quer se tenha uma refeição completa, quer se coma uma simples bolacha, por exemplo, ficam sempre restos de alimentos na superfície dos dentes, sobretudo em zonas de mais retenção alimentar, e bastam 2 horas após uma refeição para esses restos de alimentos estarem colonizados pelas nossas bactérias. Ora bem, e sabendo que, se não houver cuidados higiênicos, elas se multiplicam, não vale a pena estar a acrescentar muito mais ao que já foi dito. Assim, convém não esquecer a higiene diária, portanto, toca a escovar, que há toda a vantagem nisso, para evitar transtornos a todos os níveis. Finalizo com esta frase, com a qual eu concordo perfeitamente, que diz apenas isto: os pequenos atos que se executam são melhores que todos aqueles grandes que se planeiam. Isto pode ser interpretado de muita maneira, mas traduzido à letra para mim significa que às vezes mais vale atuar a tempo e horas e resolver logo uma situação do que esperar que ela se agrave a pontos de se tornar mesmo totalmente descontrolada. E pronto, em relação à higiene oral também é igual. Mais vale o cuidado diário de manter uma boca bem higienizada do que descurar essa parte a ponto de virmos a ter problemas graves, quem sabe até no futuro. Por agora me despeço com esta apresentação e até à próxima.